Se você quiser abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Uma passagem conhecida de muitos, mas que tem uma lição preciosa sobre milagres para a nossa vida. Segundo Reis 4, se você quiser colocar-se em pé em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e esses despassavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, existem 4 lições preciosas para aprendermos com esta mulher, com esta história. A primeira lição é que esta mulher estava enfrentando uma crise muito grave. Ela havia perdido o seu marido, ela havia perdido o dinheiro, ela havia perdido o sustento, ela havia perdido a condição de pagar as contas. Agora ela estava perdendo os seus filhos, porque além do esposo morrer e deixá-la desamparada, ainda ela descobriu que ele tinha deixado dívidas. Estava lá a financeira, o banco, a agiota na porta da casa dizendo: se você não pagar a conta, os seus filhos serão levados como escravos para saldar esta dívida. Veja que crise terrível dessa mulher. Quando ela pensava que as coisas não poderiam piorar, a coisa piorou. Já não bastava ter perdido o esposo, não bastava ter perdido a condição financeira, agora perdendo a possibilidade de perder os filhos e quase que perdendo a esperança de continuar vivendo, de continuar lutando, de continuar vencendo, de continuar tendo prazer na vida. Então nós temos que entender que nós, como esta mulher, nós não estamos imunes, nós não estamos isentos, nós não estamos livres de passarmos por crises na vida. Às vezes a gente passa uma dificuldade menor, às vezes a gente passa uma dificuldade maior, às vezes a gente passa uma crise grave, como essa mulher estava passando, e às vezes a situação é tão crítica, que a gente chega a pensar: agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução. Como parecia ser o caso desta mulher.
Então nós precisamos ter isso em mente. Não importa se temos muito ou se temos pouco, não importa se somos anônimos ou se somos conhecidos, famosos, não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, não importa se é famoso ou não é famoso, não importa se tem acesso a recursos ou não tem acesso a recursos, todos estão sujeitos a passar pelas crises. Então esta é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. Muitas pessoas pensam, não, comigo nunca vai acontecer. Comigo as coisas serão controladas rapidamente. Se acontecer comigo, ei, pode deixar que eu sei me virar. E eu já sou calejado, já sou experiente, já passei por tantos temporais que já não tenho mais medo da chuva. E de repente a crise está batendo a porta da nossa existência. Agora, a segunda lição que nós podemos aprender é que esta mulher, no momento da maior crise da sua vida, ela foi ao profeta. No momento de maior crise, aquela mulher foi buscar o porta-voz de Deus. No momento da maior crise, aquela mulher correu a quem tinha contato com Deus. No momento da crise, aquela mulher recorreu a quem tinha condição sobrenatural de resolver a sua crise. Aquela mulher, ela recorreu ao profeta. Agora imagine, eu não sei quantos já passaram por situações difíceis, situações críticas, e a gente pensa que está treinado. Às vezes, para quem já passou por isso, uma batida de carro, a gente assiste tantos vídeos, a gente faz a autoescola, e a gente se prepara, não, porque se acontecer isso, a gente faz isso, se acontecer isso, acontece aquilo outro. Eu já passei por situação, graças a Deus não foi muito grave, mas quando houve a batida, eu desci do carro, não sabia o que falar. Parece que dá um apagão na gente. O sistema emocional parece que vai embora, o raciocínio parece que foi para Marte. E a gente desce assim como, o que aconteceu? O que foi? A gente perde a linha de raciocínio, a gente perde a reação lógica. E essa mulher, na hora da crise, perdeu o esposo, perdeu as finanças, perdeu o dinheiro. Agora ela escuta alguém bater na porta da sua casa, mas não para oferecer socorro. Ela escuta alguém bater na porta da sua casa, não para levar um ombro amigo. Ela escuta alguém bater na porta da sua casa, não para estender a mão. Ela escuta alguém batendo na porta da sua casa, dizendo, olha, o seu marido me devia. E se você não pagar, eu vou levar os teus filhos como escravo. E eles só vão sair da condição de escravo o dia que pagarem a dívida. Agora imagine uma mãe ouvindo, e não era uma ameaça, era uma realidade. Era assim que funcionava naquela época, a lei, essa era a lei. E a mulher sabia que aqueles homens, aqueles cobradores não estavam de brincadeira. Ela sabia que aquilo ali não era uma conversa afiada, que não eram pessoas que foram ali para dar um susto nela. A situação era séria. E ela se viu no fundo do poço. E além de estar no fundo do poço, é como se estivesse com água até o pescoço. Humanamente, aquela mulher não tinha saída. Humanamente, aquela mulher não tinha como resolver o problema. E é interessante que ela não foi procurar uma amiga, ela não foi procurar uma vizinha, ela não foi procurar um parente, ela não foi procurar algum amigo rico. No meio da crise, ela parou, quem sabe respirou fundo e disse, como é que eu vou resolver isso aqui? Mas desse jeito não vai ficar. Eu não vou deixar que os meus filhos
se tornem escravos. Eu vou lutar pelo resto da família ainda que me resta. Pelo pouco da família que me resta, eu vou lutar e não vou deixar que isso aconteça. Aí ela começou a pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O jeito mais fácil, o jeito mais tranquilo, o jeito mais rápido é ir até o profeta. Sabe que existem pessoas que fazem um caminho inverso na hora da crise. Mas esta mulher, ela fez o certo. Na hora da crise, nós precisamos recorrer a Deus. Porque os amigos, é bom ter amigos. É bom ter parentes que gostam de ajudar, de estender as mãos. É bom contar com vizinhos que nos socorram. Mas todos estes, eles têm limites. Tem hora que o amigo não consegue ajudar, que o parente não pode ajudar, que o pai não pode ajudar, que o filho não pode ajudar. Tem horas que a medicina não pode ajudar, que a ciência não pode ajudar, que os advogados não conseguem ajudar. Tem hora que nada deste mundo é capaz de resolver. E aquela mulher, ela não foi indo do mais fraco até o mais forte. Ela não escolheu, assim, eu vou ver se consigo resolver aqui, eu vou ver se consigo quebrar o galho ali, eu vou ver se aquela pessoa ali me arruma emprestado um dinheiro. Ela não queria resolver provisoriamente o seu problema. Aquela mulher queria resolver definitivamente aquela situação. Porque quando a gente resolve de forma temporária, quando a gente arruma um quebra-galho, o coração fica angustiado. A ansiedade toma conta dizendo... Eu lembro uma vez, nós estávamos andando com um carro, fazendo trilha de carro, no meio do mato, lá no meio do nada. E estourou uma peça do escapamento que a gente não conseguia nem consertar e nem tirar. E não dava para sair do lugar. Tem que ir embora. E a gente arrumou uma tira de borracha para amarrar no escapamento. Isso aqui vai derreter, Então a gente amarrou aquela tira de borracha no escapamento. E nós então aceleramos aquele carro, vamos mais rápido que der aqui para sair daqui, para pelo menos ter uma área para a gente fazer uma ligação para o guincho vir buscar. Mas todo o trajeto o coração estava aqui, batendo, porque se estourasse aquela corda de borracha, a gente ia ficar no meio do mato. Então a gente arrumou de maneira provisória. Quando a gente arruma de maneira provisória as coisas, a gente não fica tranquilo, porque qualquer hora a tira de borracha pode estourar. E esta mulher não queria amarrar os seus filhos com tira de borracha. Essa mulher não queria ir todas as noites dormir dizendo, será que amanhã os credores baterão na minha porta de novo? Se não for amanhã, quem sabe será semana que vem ou mês que vem. Ela não queria dormir com aquelas tiras de borrachas na sua família. Então ela tomou uma decisão sábia, eu vou ao profeta. Sabe a lição que nós precisamos aprender com essa mulher? Na hora da crise, nós temos que nos aproximar das pessoas que têm fé. Na hora da crise, nós precisamos nos aproximar de pessoas que vão estender a mão, que vão emprestar o ombro, que vão abraçar, que vão trazer palavras dizendo, eu vou orar com você, eu vou interceder com você, você não está sozinho nessa, conte comigo, conte com minha oração, conte com meu jejum, conte com minha intercessão, conte com minha amizade, mas acima de tudo, conte comigo para clamar ao Deus que pode resolver o seu problema. Então, na hora da crise, corra, recorra, busque, se aproxime de pessoas que têm fé no poder de Deus. Pessoas que vão te levar diretamente para o seu milagre. Veja que a descrição da sua história para o profeta não foi nada fácil. Ela chega e diz, olha profeta, tu sabes que o meu esposo era teu servo, que te servia, morreu, agora os credores estão lá. E o que o profeta diz? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela disse assim,
essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarrinho, devia ser maior do que esse aqui, né? Bem maior, né? Mas era um jarro, né? A tua serva não tem nada além de uma jarra cheia de azeite. E se a mulher tivesse ido a quem não tinha fé, o que eles iriam dizer? Não tem jeito, não tem o que fazer. Você tem muito pouco para resolver este problema. Isso que você tem não dá nem para o começo. Por isso a importância de, na hora da crise, nos aproximarmos diante daquele que tem fé no poder sobrenatural de Deus. Ou me diga aí, mulher, o que você tem, mulher? Eu não tenho nada, absolutamente nada, estou zerada. Só tenho um pouquinho de azeite, é o suficiente, aleluia. O milagre vai acontecer, a situação será resolvida. Volta para a tua casa, porque Deus já está entrando com providência. Esta é a importância de você se achegar a Deus. Na hora da crise, há pessoas que têm fé no poder sobrenatural. Há pessoas que querem te ajudar numa solução definitiva. Agora a terceira lição é que o profeta diz: você só tem um pouco de azeite só, então passa na vizinhança, empresta um monte de vasilha, panela, bacia, balde, o que você achar, jarra, jarro, cambuca, o que tiver, empresta tudo. E vai emprestando, vai emprestando. Só que a notícia vai se espalhar. O povo vai começar a ficar curioso. O que essa viúva doida, com um pouquinho de azeite, está emprestando balde, bacia, jarro, cambuca, está emprestando tudo. Por isso o profeta já deu uma instrução dizendo: olha, você vai, entra na tua casa, fecha a janela, fecha a porta e entra só você e os teus 2 filhos, mais ninguém. O que o profeta está nos ensinando, que é a terceira lição nessa noite? A primeira lição é que nós estamos sujeitos a passar por crises, e às vezes crises severas. Segunda lição, na hora da crise, devemos nos aproximar de quem tem fé no poder de Deus. E a terceira lição é tão preciosa quanto a segunda. Na hora da crise, se afaste dos incrédulos. Se afaste dos zombadores. Se afastem daqueles que não confiam no poder de Deus. Porque essas pessoas rapidamente roubarão a sua fé. Rapidamente roubarão o seu milagre. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Aquela mulher tinha jarro, tinha balde, tinha bacia na sala, no sofá, na mesa, em cima do fogão, em cima da cama. A casa daquela mulher tinha virado um depósito de vasilhas, de vasilhames, garrafas. E eu fico imaginando os vizinhos se amontoando na janela, com o pescoção lá para dentro, dizendo: o que você vai fazer, fulana? Por que você emprestou tantas vasilhas? É porque o profeta disse que esse pouquinho de azeite aqui, ó, tá vendo que esse pouquinho, eu vou encher tudo isso aí. Ficou doida de vez. Essa mulher endoidou. A luta foi tão pesada que ela perdeu o juízo. Com esse pouquinho de azeite, ela vai encher todas essas vasilhas? Não. Para com essa bobeira. Desista. Não tem mais jeito, não tem mais solução, deixa para lá. Já vá se acostumando com a ideia de que seus filhos vão se tornar escravos. Já vai se acostumando com a ideia que não adianta, você não consegue resolver isto. É por isso que na hora da crise nós temos que nos afastarmos para bem longe dos incrédulos, daqueles que não têm fé no poder de Deus. Porque nós estamos caminhando em direção ao nosso milagre.
Nós estamos caminhando em direção à multiplicação do azeite. O profeta disse, o profeta falou, o profeta disse que vai acontecer, o profeta disse que esta é a solução, o profeta disse que este é a resolução do meu problema, o profeta disse que o milagre está dentro da minha casa, e do outro lado as pessoas estão dizendo, não é nada disso, esqueça, abandone isso, pare com, não tem mais jeito, pare de orar, pare de ir na igreja, pare de buscar esse Deus. Que loucura é essa de ficar lendo a Bíblia, de acreditar no pastor, de acreditar que Deus cura? Estes são os incrédulos. Então nós não podemos ter nenhum receio de, na nossa vida, fecharmos as portas e as janelas para os incrédulos que querem roubar o nosso milagre. Se aquela mulher tivesse mantido as janelas e as portas abertas, o azeite não teria multiplicado, ela não teria pago a sua dívida, os filhos teriam sido levados escravos, e aquela mulher cairia numa grande miséria, não por conta da sua falta de fé, mas por conta da falta de fé dos incrédulos. Lembre-se que nós estamos numa noite de milagres. Lembre-se que nós estamos atrás, correndo, buscando, clamando que nós queremos o milagre. Quem sabe isto aconteceu hoje com você, mas já vai de volta na igreja. Vai lá naquela campanha de novo. Vai lá naquela igrejinha, naquele povinho. Vai lá ouvir o pastor Hudson pregar de novo. Vai lá para ele fazer apelo para você na frente e a vida continuar do mesmo jeito. Vai lá para a sua vida não mudar, vai lá para perder tempo. Estas são as vozes que você precisa fechar a porta, você precisa fechar a janela e dizer, não me importo com essas vozes, o que me importa é a voz do profeta dizendo, vai, empresta as vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta, porque a sua família não será destruída, os teus filhos não se tornarão escravos, existe um milagre preparado para este momento. A Bíblia diz que Deus não nos dá luta além daquilo que a gente possa suportar. E Deus diz assim, lembrai-vos das coisas antigas, das coisas passadas, que eu sou o Deus que anuncio o fim antes do começo, que anuncio as coisas que nem aconteceram ainda, já estou anunciando o jeito que vai terminar. Sabe o que acontece quando Deus permite que você entre no vale, que você entre na luta, que você entre no deserto, que a tempestade venha sobre a sua vida, que noites escuras venham sobre você? É porque Ele já preparou o milagre, a vitória já está estabelecida. Não é que Deus ainda vai arrumar um jeito para solucionar o teu problema. Quando você entrou na luta, Deus já tinha declarado a vitória. Agora, a nossa parte é buscar o profeta, fechar a porta para os incrédulos, fechar os ouvidos para a incredulidade daqueles que estão ao nosso redor e vivemos o nosso milagre. Quarta lição que nós aprendemos. Primeira lição, estamos sujeitos a passar por crises. Qualquer um está sujeito a passar por crises. Segunda lição, na hora da crise, se aproxime de quem tem fé verdadeira no poder de Deus. Na hora da crise, se afaste daqueles que não acreditam, que não têm fé no poder de Deus, dos incrédulos. Quarta lição, qual foi? Lá no último versículo que nós lemos. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela correu para o profeta, então contou tudo o que havia dito. E o profeta disse a ela, vai, vende o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam do que sobrar. A história começa tão triste. Essa história começa narrando uma mulher derrotada. Uma mulher frustrada, fracassada aos olhos dos homens. Porque hoje em dia o governo ampara as viúvas, o governo ampara o órfão, mas naquela época não. Morreu, estava por conta própria.
Tinha que se virar. Então, quando nós lemos o versículo 1, e vamos versículo 1, versículo 2, versículo 3, aos olhos humanos, aquela mulher estava declarando uma história que não tinha mais jeito de ser resolvida. Ela foi ao profeta e disse: meu senhor, o meu marido morreu, estamos numa crise financeira, agora os meus filhos estão prestes a ser levados como escravos. E o profeta pergunta: o que você tem? Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nenhum recurso, mínimo que seja, não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite. Não é uma história de derrota, não é uma história de fracasso. E eu costumo sempre dizer que este versículo de número 7 é o versículo da primeira aposentadoria da história. Porque a mulher que não tinha um centavo no bolso, a mulher que estava desamparada, a mulher que estava prestes a perder os seus filhos, de repente, ela tem tanto dinheiro na mão. Tem tanto dinheiro na mão. Aquele azeite era um azeite puríssimo. Era um azeite caríssimo. Que o profeta disse: olha, se você soubesse a preciosidade que você tem em casa, você vai, vende todo esse azeite, vai dar para pagar a dívida, você vai quitar a dívida, você e os filhos podem viver do resto. Podem viver do que sobrar. Então essa história começa como que uma história de fracasso, como uma história de derrota, como uma história de vergonha, como uma história de vexame, como uma história de humilhação, como uma história em que não há mais jeito de ser resolvido, não há como conseguir vencer, transpor esta barreira, e termina de uma maneira tão extraordinária, aquela viúva pagando a sua dívida de maneira sobrenatural, e ainda tendo um bom dinheiro para poder viver o resto da vida, porque o milagre chegou naquela casa. Qual é a lição que nós aprendemos? A quarta lição: que o nosso milagre sempre, absolutamente sempre, é maior do que a nossa dor. O nosso milagre sempre, absolutamente sempre, será maior do que a nossa prova. Será maior do que o nosso sofrimento. Será muito maior do que as nossas lágrimas. Será muito maior do que a angústia que nós enfrentamos. Será muito maior do que o desespero que muitas vezes toma conta. O milagre sempre é maior do que nós imaginamos. Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. É uma luta atrás da outra. E nós passamos desde as 9 da manhã até as 5 da tarde, só resolvendo um problema só. Um problema. E ele dizendo: pastor, eu não sei. Eu falei assim: rapaz, você tem que entender uma coisa. Quanto maior a dor, maior é a vitória. Quanto maior a provação, maior é o milagre. Mas puxa, eu falei: você tem que, não vá murmurar. O segredo é não murmurar na hora da provação. O segredo é saber: está difícil agora, está dolorido, está angustiante, está quase que impossível de eu suportar, mas Deus já preparou a vitória. Deus já preparou o meu milagre. E o meu milagre será maior do que a minha dor. O meu milagre será muito maior do que o meu sofrimento. Aquela mulher começou uma história triste, e a história começa contando, narrando de uma viúva que estava prestes a perder os seus 2 filhos. Eles iriam se tornar escravos, mas a história termina dizendo: vai, vende, paga a dívida e viva de maneira confortável o resto da sua vida. Não apenas você, mas os seus filhos também. O milagre que nos espera é muito maior do que a dor que você está passando hoje. É difícil de entender na hora. É difícil. Eu por vezes converso com Deus, falo: Senhor, eu estou perdidinho.
Não estou entendendo nada, Senhor. Os meus olhos não conseguem ver jeito, não conseguem ver solução. Os meus olhos não conseguem ver o que está certo, o que está errado, por que isso está acontecendo. Mas Deus, eu continuo confiando na Tua promessa. Eu continuo confiando na Tua palavra, mesmo que minha alma queira cair na ansiedade, o meu coração continua queimando pelas Tuas promessas. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar para colocar um ponto final nessa história, para multiplicar o azeite, para trazer em abundância na minha vida e na minha história, porque eu sei que o meu milagre é maior do que a minha dor. E é isso que o diabo tem ódio de você. É isso que o diabo tem ódio dos crentes. Fala, não é possível, mas que miserável este aí, mas que miserável essa aí. Olha tudo que está acontecendo e ainda está levantando a mão e dando glória a Deus. Sabe, esses dias eu estava passando um momento muito turbulento. E eu falei, Denise, eu estou indo lá na igreja oral. Tem a minha salinha aqui embaixo, meu gabinete. Passei a mão na Bíblia. Passei a mão no meu caderno de oração, porque eu não oro sem estar com o meu caderno. Porque é cada coisa que Deus revela na oração e a gente esquece. Então eu oro com o meu caderninho, a Bíblia, o caderno do lado e a caneta. Então eu estou orando, Deus revela, eu vou lá, anoto e vou escrevendo. E eu cheguei angustiado, dobrei os joelhos, levantei as mãos e disse, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo com todas as minhas forças. O diabo quer roubar a minha paz. O diabo quer que eu entre numa crise de ansiedade, mas eu estou aqui dizendo, Senhor, está difícil, mas eu te amo, Senhor. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Pai, eu amo ao Filho, eu amo ao Espírito Santo, eu amo as Tuas leis, eu amo a Tua palavra, eu amo os Teus desígnios, eu amo as Tuas promessas, eu amo a Tua igreja, eu amo o Teu povo, eu amo a Tua vontade para a minha vida. Se Satanás pensou que eu ia murmurar nesta hora, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo. Porque eu sei, ó Deus, que a hora que chegar a vitória, essa luta vai ser, agora está difícil, mas a hora que a vitória chegar, a gente fala, tirei de letra aquilo, né? Porque a nossa vitória sempre é e sempre será muito além da nossa dor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé.